Percebo de tudo. A Oxeringa permite viver dormindo uma vida inteiramente diversa com espíritos de todo tipo, inclusive animais e plantas e múltiplas gerações de antepassados, numa experiência tão plena e aumentada, que voltar à vigília é como regressar a um sonho e adormecer é como despertar. Sair do corpo. Os monges do Tibete, ao contrário, entendem que o sonho é um mero construto, uma ilusão sujeita às manipulações da vontade, aos limites da técnica e às intenções do sonhador. Consideram que cada adormecimento é uma preparação para a morte e são praticantes do Milan, a yoga dos sonhos. Essa disciplina lhes permite alcançar estados de elevada lucidez em que aprendem a controlar o sonho sem dificuldade nem medo, sabedores de que se trata de uma realidade estritamente interna. O Milan é aprendido em etapas sucessivas, com pequenas variações segundo as distintas linhagens tradicionais. Para começar, o sonhador precisa aprender a reconhecer que está sonhando, isto é, precisa aprender a tornar-se lúcido dentro do sonho. Inicialmente é muito difícil estabilizar a consciência de estar sonhando, sendo comum ganhar e logo em seguida perder a lucidez onírica, por puro esquecimento da suspeita de que nada daquilo é real. A capacidade de sustentar essa crítica da realidade é essencial para que se inverta a causalidade das relações oníricas, de modo que os eventos oníricos deixem de simplesmente acontecer ao sonhador e passem a ser provocados por sua vontade. Na segunda etapa, o sonhador precisa libertar-se de todo o medo causado pelos conteúdos do sonho, tornando-se consciente de que nenhum evento ali, por mais terrível que pareça, pode causar danos verdadeiros. Esse aprendizado é necessário porque o umbral da lucidez onírica abriga uma legião de coisas espantosas que podem se apresentar ao sonhador incauto, um exército de sustos incubados, nutridos, elaborados e colhidos ao longo de toda a vida. Exercícios típicos dessa etapa incluem atear fogo ao próprio corpo onírico para verificar que isso não causa dor nem marcas. Na terceira etapa, o sonhador deve contemplar o fato de que todas as coisas, tanto em sonho quanto em vigília, estão em permanente mutação e são meras ilusões, impressões fugazes e vazias de substância. Quando um ente querido aparece ou desaparece em sonho, é essencial saber que se trata apenas de uma casca, uma aparência incompleta daquela pessoa, uma coleção imperfeita de representações extasiantes ou repulsivas. As imagens oníricas são puras quimeras. A aceitação profunda desse fato permite que o praticante do Milan se inicie na etapa seguinte, em que o sonhador aprende a transformar objetos oníricos segundo sua vontade, alterando de forma controlada seu tamanho, peso ou forma. No espaço mental do sonho, as leis naturais são apenas convenções, adquiridas pela experiência da vigília e plenamente violáveis pela imaginação ativa. Ainda que nos sonhos da maior parte das pessoas os objetos oníricos caiam ao chão quando são derrubados, eles não estão de fato submetidos à lei da gravidade e podem flutuar se assim o sonhador quiser, ou melhor, se assim souber desejar. A expansão dessa incrível habilidade também permite determinar o cenário do sonho, bem como seus personagens. O progresso nesta etapa do Milan exige um aumento da força volitiva do sonhador, pois é através do desejo robusto, da volição intencional e voluntária, que o sonhador se liberta do papel de personagem do sonho para se tornar seu criador. Quando dominam a arte de moldar objetos e cenas oníricas, os praticantes do Milan são treinados na arte de transformar o próprio corpo, aumentando ou diminuindo seu tamanho, modificando ou mesmo retirando-o completamente de cena sem que o sonho acabe. Nessa etapa fica explícita a diferença entre o corpo sonhado, mera representação do eu com um ponto de vista particular no interior da atividade onírica, e o sonho como um todo, construção de uma mente que abriga o eu, mas é muito maior do que ele. Finalmente, na etapa mais avançada, o sonhador deve aprender a unir seu sonho com a divina luz do vazio, visualizando em estado de lucidez onírica um Buda ou outra divindade.
É claro que o significado transcendental dessa etapa está além da compreensão de quem não alcançou. Mas não é preciso conhecer tal significado para entender que o Milo é um caminho de autoconhecimento que expande as capacidades mentais do sonho. Com algumas diferenças importantes, a Yoga Nidra Hindu propõe um percurso semelhante de autoconhecimento pelo exercício dos desdobramentos do corpo na transição entre o sono e vigília. Despertar para dentro. Enquanto tradições em torno do Himalaia ou na América do Sul utilizam a meditação para alcançar visões, muitas outras culturas ao redor do mundo preconizam o sofrimento, o jejum e a penitência para fins semelhantes. Da dança do sol nas pradarias dos Estados Unidos aos desmaios chavantes, do suplício católico medieval à caminhada sobre brasas do faquir hindu. A saída do corpo e a busca de visões também se fizeram pela aceitação e superação da dor. Que revelações terão acometido Giordano Bruno quando enfrentou em silêncio as labaredas da Inquisição? Estaria sentindo a mesma dor que sentem todas as pessoas? Ou estaria em transe místico e lúcido, realidade interna completamente dissociada, mente sagrada muito além do próprio corpo imolado? Assim como a dor é um caminho para o transe, estados oníricos também podem ser alcançados pelo prazer. Imagine o delicioso estado alterado de consciência atingido pelos sufis islâmicos com seus giros repetitivos e música hipnótica. A atitude de voltar-se para o interior da mente está no cerne de diversas técnicas envolvendo meditação, visualização, posturas, mantras, recitações e cantos. Hoje já existem programas de estimulação sonora para produzir alterações da experiência visual. Também é possível atingir visões através de massagens e sexo tântrico. E ainda mais incríveis são as arrebatadoras visões obtidas pelo controle da respiração, seja através da prática do pranayama e outros métodos tradicionais do Oriente, seja através de técnicas ocidentais desenvolvidas nas últimas décadas, como a respiração holotrópica do psiquiatra tcheco Stanislav Grof. Bruce Lee, grão-mestre do Kung Fu, ressaltou a importância do estado de iluminação, Satori, no despertar de um sonho. Despertar e autorrealização e ver o próprio ser, estes são sinônimos. Tão enraizada no Oriente através do Zen budismo e outras práticas, a introspecção ainda se depara no Ocidente com resistência e ceticismo. Somos praticamente cegos aos órgãos e processos internos. Tente mexer o polegar esquerdo. Fácil, não é? Agora tente ativar seu hipocampo direito à sensibilidade para quase tudo que acontece normalmente dentro do corpo. Talvez seja o estado psicológico padrão do ser humano. Mas técnicas como o Qigong chinês ou os asanas hindus alteram enormemente essa experiência. Sua prática torna possível escutar o próprio coração bater, controlar a temperatura do corpo e sentir as vísceras. São assuntos no limiar entre ciência e metafísica, lugares que os cientistas ainda não visitaram o suficiente para mapear sem preconceitos os fenômenos que ainda não entendem. Os poucos estudos científicos sobre o assunto indicam que tais habilidades são reais. Se o despertar para dentro pode ser visceralmente fisiológico, nada o impede de ser profundamente simbólico. Tanto no Milan quanto na Yoga Nidra, todas as ações e não ações do praticante ocorrem num estado mental de liberdade interna, aquilo que a ciência conhece pelo nome de sonho lúcido. Trata-se de um estado normalmente associado ao sono REM tardio, já no final da madrugada ou mesmo entrando pela manhã, quando o corpo já dormiu bastante e por isso entra num estado muito especial com pouca pressão para dormir, elevados estoques de neurotransmissores e abundante sono REM. É nesse momento, em que o cérebro sonha vigorosamente mas já está pronto para despertar, que, por vezes, quase milagrosamente, ele o faz para dentro de si. O sonho lúcido. Povos ameríndios, aborígenes australianos, yogas tibetanos e monges cristãos são mestres da navegação onírica. Estar consciente de estar sonhando é uma condição necessária para iniciar jornadas transformadoras.
Entre os mapuches, sonhar que se está sonhando indica muita vitalidade da alma. São sonhos de profundo impacto emocional, com fortalecimento da sensação de autonomia e grande empoderamento do sonhador. O curso normal do sono REM tipicamente desemboca em duas situações antagônicas: despertar rapidamente e logo regressar ao estado onírico, ou então despertar e sustentar a vigília. Entretanto, a prática persistente permite ao sonhador equilibrar-se no limiar sutil entre sono REM e vigília, expandindo a consciência de forma a dominar o processo de simulação mental do sonho. Esse tipo de sonho é muito impressionante e adiciona uma dimensão totalmente nova à vida mental. Nem mais nem menos daquilo que havia antes, mas sim um eixo novo, completamente diferente. É o sonho de lucidez exacerbada, em que o sonhador sabe que está sonhando e pode exercer controle total ou parcial sobre tudo que compõe o enredo onírico. Quando transformado em portal para a ação onírica voluntária, o sonho se torna um espaço privilegiado para aprender, treinar, amar, viajar e contemplar. Torna-se também um espaço propício para encontrar e interagir com as criaturas da mente, parentes, amigos, ancestrais, entidades, deuses e o próprio Deus. Em vertentes do cristianismo nova era, acredita-se que os principais fenômenos da gnose cristã podem se realizar no espaço do sonho lúcido, dando aos praticantes um caminho concreto para alcançar elevados estados místicos, descritos como ver a luz. Embora normalmente o sonho lúcido se desenvolva a partir de um estado onírico não lúcido, relatos tradicionais e contemporâneos indicam que também é possível alcançar a lucidez onírica a partir da vigília. Reconhecido por Aristóteles, Galeno e Santo Agostinho, o sonho autoconsciente foi objeto de um volumoso tratado filosófico do Marquês Léon Denis de Saint-Denis, 1822-92, intitulado Sonhos e os Meios para Dirigi-los. Motivado pelas ideias do Marquês, pelo termo rêve lucide, sonho lúcido, em francês, e por suas próprias experiências, o psiquiatra holandês Frederik van Eeden, 1860-1932, reportou cientificamente o fenômeno em 1913. Só posso dizer que fiz minhas observações durante um sono normal e profundo e que, em 352 casos, tive uma lembrança completa da minha vida diária, e que poderia agir de forma voluntária, embora estivesse tão adormecido que nenhuma sensação corporal penetrou minha percepção. Se alguém se recusar a chamar esse estado mental de sonho, pode sugerir algum outro nome. De minha parte, era apenas um tipo de sonho, que chamo de sonhos lúcidos. Ainda que contundente, o relato de Van Eeden não convenceu muita gente. Se o estudo dos sonhos comuns já se fragiliza pela dependência do relato de terceiros, como levar a sério um supersonho em que o sonhador alega ter plena consciência de si? Por décadas os descrentes no sonho lúcido disseminaram a interpretação de que se tratava na verdade de um estado de vigília em repouso, em que o corpo ficava imóvel mas desperto. Foi somente nos anos 1970 que surgiu uma resposta empírica a essa objeção, estabelecendo bases fisiológicas convincentes para o estudo científico do espaço interno instaurado pelo sonho lúcido. Em 1978 o psicólogo inglês Keith Arney demonstrou em sua tese de doutorado ser possível sinalizar a entrada em lucidez através dos olhos, normalmente ativos durante o sono REM, é portanto uma janela para a alma que sonha. O mesmo foi demonstrado durante o doutorado do neurocientista norte-americano Stephen LaBerge, concluído em 1980 na Universidade de Stanford sob a orientação de William Dement. Em ambos os casos os pesquisadores se valeram da ocorrência de movimentos oculares durante o sono REM, a despeito da completa atonia muscular do resto do corpo, para driblar o dogma de que seria impossível sinalizar a ocorrência de um sonho lúcido sem despertar de imediato. Investigando voluntários de pesquisa treinados para entrar facilmente em lucidez onírica,
Os pesquisadores pediram que realizassem movimentos oculares pré-combinados para informar sobre o início e o fim de cada episódio de sonho lúcido. A ausência concomitante de tônus muscular corporal confirmava que se tratava de sono REM, e não de vigília. Em outras palavras, os voluntários conseguiam mexer os olhos voluntariamente, mesmo sonhando. Ponto para os yogis. Ao longo dos anos 1980, Laberge realizou diversos estudos fundamentais para a compreensão dos sonhos lúcidos. Mostrou que o sonho lúcido é uma habilidade voluntária que pode ser sugestionada verbalmente, treinada e estimulada por sinais luminosos. Mostrou também que nesse estado é possível controlar voluntariamente a respiração e que os sonhos lúcidos ocorrem tipicamente durante períodos do sono REM governados pelo sistema simpático, gerando um supersono REM com alto metabolismo cardiorrespiratório e abundância de movimentos oculares. Inicialmente negligenciadas, as descobertas de Laberge e Arne foram confirmadas e estendidas nos últimos 20 anos. Hoje sabemos que o sonho lúcido é um estado intermediário entre a vigília e o sono REM, um estado híbrido em que a atenção está voltada para dentro como no sono, mas com a consciência intencional que caracteriza a vigília. Apesar de raro, o sonho lúcido ocorre espontaneamente ao menos uma vez na vida na maioria das pessoas, sobretudo em mulheres, com decaimento da frequência após a adolescência. A maioria das pessoas gostaria de voltar a ter um sonho assim, mas quase ninguém sabe como repetir a experiência. Recentemente, o psicólogo norte-americano Benjamin Byrd se juntou a Stephen Laberge para demonstrar que o sonho lúcido pode ser induzido por galantamina. Essa substância, utilizada para melhorar a cognição em pacientes idosos, aumenta as respostas neuronais à acetilcolina, que tem sua liberação elevada durante o sono REM. Sonho extremamente vívido, marcado pela concentração, foco e tomada voluntária de decisões. Os correlatos neurais do sonho lúcido. O que permite ao sonhador lúcido bem treinado adquirir autoria sobre o enredo onírico é o controle volitivo da imaginação, o desejo direcionado que manda e desmanda nas ações e cenas do sonho. Sem temer nem se deixar levar pela própria capacidade de gerá-las, o praticante dessa loucura controlada consegue dominar a vertigem de acessar o inconsciente e pode navegá-lo voluntariamente. O uso de funções executivas durante o sonho lúcido permite supor que o córtex pré-frontal, em geral inativo no sono REM, deve estar ativado durante o sonho lúcido. Em concordância com essa hipótese, Alan Albson e a neurocientista alemã Ursula Voss mostraram em 2009 que o sonho lúcido é acompanhado por uma intensificação de ondas cerebrais rápidas no córtex pré-frontal, em comparação com o sono REM não lúcido. Combinando o registro de EEG com medidas de ressonância magnética funcional, o neurocientista alemão Martin Dressler do Instituto Max Planck de Psiquiatria, em Munique, demonstrou que o sono REM lúcido, em comparação com o sono REM não lúcido, apresenta a maior ativação em regiões cerebrais relacionadas com tomada de decisões e intencionalidade, córtex pré-frontal, visão, córtex occipital e cúneo, consciência reflexiva, pré-cúneo, memória, córtex temporal, e espaço, córtex parietal. Os mesmos pesquisadores mostraram que uma tarefa motora realizada durante o sonho lúcido, abrir e fechar os punhos, provoca robusta ativação no córtex sensório-motor normalmente ativado pelo mesmo movimento quando realizado durante a vigília. Foi a primeira visualização da representação neural de um conteúdo onírico. Para testar a hipótese de que um aumento artificial da ativação pré-frontal durante o sono REM pode causar a transição para o sonho lúcido, duas equipes diferentes de cientistas realizaram experimentos de estimulação do córtex pré-frontal durante o sono REM. Em 2013 o lituano Tadas Stumbris e os alemães Michael Schädel e Daniel Elacher demonstraram que os relatos de lucidez aumentaram após estimulação, mas apenas em sonhadores lúcidos experientes. Em 2014,
Voz e sua equipe mostraram aumento da lucidez durante estimulação transcraniana em altas frequências, mesmo em pessoas sem experiência prévia com esse tipo de sonho. Embora ainda se debata o quanto a lucidez onírica depende de treinamento ou propensão inata, ninguém mais se anima a negar sua existência. Monges e Neurologia diz: se o sonho lúcido já é um fato bem estabelecido, o que dizer de sua suposta utilidade para o treinamento de habilidades relevantes na vida real? Seria possível recriar em laboratório a ciência dos sonhos epifânicos de cavalo louco, nos quais sonhou consigo no mundo real e mostrou aos outros como fazer muitas coisas que eles nunca haviam feito antes? Seria possível usar o sonho lúcido como um espaço virtual para construir habilidades especiais, como o personagem Neo no filme Matrix, que aprende Kung Fu sem medo de se machucar? Será que programadores de computador podem escrever código sonhando? Será que é possível treinar dormindo? Essas perguntas estão longe de ser respondidas, mas os cientistas avançam em sua direção. Um estudo com 840 atletas alemães sobre a lucidez onírica mostrou que 57% experimentaram ao menos um sonho lúcido na vida e que 24% eram sonhadores lúcidos frequentes, com pelo menos um episódio mensal. O dado mais interessante é que 9% dos atletas capazes de ter sonho lúcido declararam usar esse estado para praticar suas habilidades esportivas, pois tinham a impressão de que assim melhoravam seu desempenho na vida real. Os pesquisadores resolveram perseguir a pista fornecida pelos atletas de forma mais prosaica, mas não menos interessante, investigando o treino onírico de habilidades motoras tão simples quanto acertar moedas em copos posicionados a distâncias crescentes, ou acertar dardos em alvos. Os resultados demonstraram que o treino durante o sonho lúcido leva a um aumento significativo da acurácia na vida real. Também foi pesquisada a relação entre o tempo percebido no sonho lúcido e o tempo percebido no vigília. Para tarefas mentais que não envolvem movimento ou esforço corporal, há equivalência entre tempo sonhado e tempo real, mas no caso de tarefas motoras, como caminhar ou fazer ginástica, o tempo para realizar a tarefa sonhando chega a ser 40% maior do que o tempo usado durante a vigília. Ainda não se sabe se esse aumento da duração de tarefas motoras quando realizadas dentro do sonho lúcido reflete uma eventual lentidão do processamento motor durante o sono REM, ou a falta de sinais musculares capazes de retroalimentar o movimento sonhado. Por mais despretensiosas que sejam as tarefas investigadas até aqui, a promessa até agora mantida é de uma arena ilimitada para treinamento mental. Um estudo recente feito por Laberge, Baird e o neurocientista Philip Zimbardo, da Universidade Stanford, mostrou que os movimentos oculares realizados durante o sonho lúcido se parecem mais com aqueles realizados durante a percepção de olhos abertos do que durante a imaginação visual de olhos fechados. Cresce a evidência científica de que o sonho lúcido é, de fato, uma vigília para dentro de si. Um convite sedutor. As experiências mais significativas da vida só podem ser avaliadas por quem as viveu diretamente. Explicar os filhos para quem nunca os teve é uma impossibilidade existencial. Do mesmo modo, é impossível transmitir em palavras emoção e aventura da lucidez onírica. Sonhos lúcidos são tipicamente deliciosos por revelarem o vastíssimo espaço interno das representações mentais, expressão consciente do imenso baú de memórias de toda a mente. Um lugar onde é possível satisfazer quase qualquer desejo. Se você nunca teve um sonho assim, este é um ótimo momento para aprender a ter. Não há uma metodologia única para o treinamento do sonho lúcido, mas alguns protocolos podem ajudar. O primeiro passo é retomar o sonhário recomendado no primeiro capítulo, um ótimo treino para rememorar e relatar os próprios sonhos. Além disso, é importante aplicar técnicas capazes de elevar a percepção do estado onírico, como o hábito de indagar-se frequentemente, no transcorrer do dia: será que estou sonhando?
Essa pergunta pode acompanhar a visão de um objeto específico, como a própria mão. Um breve período de autossugestão antes de dormir também facilita o aprendizado do sonho lúcido, através da mentalização da experiência que se quer incubar. E ainda mais útil despertar de madrugada para realizar autossugestão na iminência dos últimos episódios de sono REM da noite. Com o aumento da compreensão sobre o que ocorre no cérebro durante o sonho lúcido, é provável que mais e mais pessoas no mundo tenham acesso a esse poderoso modo de autocontrole. Para alcançar a lucidez podem ser úteis as máscaras eletrônicas vendidas na internet, capazes de sinalizar o início do sono REM com luzes e sons e assim criar uma estimulação externa de baixa intensidade que pode facilitar a transição para a lucidez onírica. É bem possível que estimuladores transcranianos sejam lançados no mercado para ajudar a induzir sonhos lúcidos até nos céticos mais renitentes. Uma vez dominada a entrada no sonho lúcido, o que fazer? Quase tudo. Reencontrar entes queridos, viver um grande amor, aventurar-se perigosamente, viajar para os confins do universo imaginado, treinar manobras arriscadas na vida real e realizar livremente o desejo sem culpa nem obstáculos. A interpretação do fenômeno da lucidez onírica depende do ponto de vista. Para os místicos, esse tipo de sonho é a porta para a exploração do mundo dos espíritos, um estado que permite desdobrar e projetar o corpo astral a fim de empreender jornadas em outros planetas e dimensões. Para os materialistas, o sonho é a chave para navegar o amplo oceano do inconsciente, a coleção absolutamente individual de memórias adquiridas durante a vida e suas combinações. Além dos fascinantes experimentos centrados nas capacidades e limitações do sonhador lúcido, avança-se pioneiramente na experimentação sobre a cognição dos personagens que aparecem durante os sonhos lúcidos, aqueles seres mágicos reverenciados por monges tibetanos, psicanalistas junguianos e pajés chavantes. Estudos de campo e de laboratório mostraram que esses personagens são capazes de escrever, desenhar, rimar, proferir palavras desconhecidas para o sonhador e até propor soluções criativas para charadas metafóricas, mas possuem uma fragilidade curiosa, têm grandes dificuldades com problemas de lógica e aritmética. É como se as criaturas evocadas durante o sonho lúcido estivessem mentalmente limitadas pela dificuldade humana de sonhar com letras e algarismos. Em que direção evolui o sonho? A perspectiva materialista do sonho lúcido atualiza um dilema moral de 16 séculos atrás. Santo Agostinho isentou as pessoas dos pecados cometidos em sonhos porque considerava que estes não são controlados pelo sonhador, mas algo que lhes acontece. A possibilidade de agir com intencionalidade para afetar o curso do enredo onírico coloca em xeque esse argumento. O sonho lúcido permite matar outros personagens e realizar todo tipo de ato repulsivo. O que para inúmeras tradições ancestrais seria uma heresia se transforma, na mente de hedonistas sem culpa nem responsabilidade, num parque de diversões tão amoral quanto uma sessão de videogame. Há vários modos de banalizar o sonho lúcido. A emulação de personagens específicos apenas para fartar-se de sexo ou, o que é chocante, para praticar tortura ou cometer assassinato ilustra os extremos desse alvoroço autoestimulante, cultivado privadamente. Navegar o próprio inconsciente como se fosse uma simulação computacional não seria aprovado nem pelos aborígenes australianos nem pelos psicanalistas, por acreditarem ser importante manter a integridade dos espíritos onde suas representações mentais. Psicanalistas costumam enxergar no uso hedonista do sonho lúcido um temerário desvio da função onírica, pois a gratificação da fantasia de controle interno em detrimento da ação no mundo pode estimular traços nocivos da personalidade. Segundo essa visão, o sonho lúcido funcionaria como um narcótico, recompensando o sujeito não por conquistas no mundo real, mas por sucessos imaginários. A realização do desejo sem consequências na realidade seria particularmente perversa,
pois desconectaria desejo de responsabilidade, ocluindo a válvula de escape das tensões normais provida pelo inconsciente. Yogis e neurocientistas tendem a ser mais otimistas quanto ao potencial benigno do controle dos sonhos, mas esse potencial depende das escolhas feitas pelo sonhador no ato de sonhar. Se o sonho lúcido é uma forma sofisticada de reprogramar o cérebro com intencionalidade, seus efeitos devem depender das imagens e ações selecionadas para compor experiência. Em outras palavras, se o sonho lúcido reverbera memórias e regula a expressão gênica, como ocorre durante o sono REM não lúcido seus efeitos devem ser semelhantes aos de realizar aquelas ações no mundo real. Essa consideração baliza uma ética, ou deveria dizer higiene mental, da navegação lúcida. Ela também celebra os sonhos de diagnóstico e cura, desde o culto de Asclepio aos Peumafis, os intérpretes mapuches do sonho. A evidência preliminar de que os sonhos lúcidos podem debelar pesadelos recorrentes e dores crônicas. Por outro lado, a sugestão feita há alguns anos de que sonhos lúcidos podem tratar psicoses não se sustenta. A lucidez onírica é psicologicamente segura para pessoas não psicóticas, mas em pacientes psicóticos essa prática pode reforçar delírios e alucinações, dando à realidade interna ainda mais aparência de realidade. Nas palavras de Mariano Sigman, o sonho lúcido é um estado mental apaixonante porque combina o melhor dos dois mundos, a intensidade pictórica e criativa do sonho com o controle da vigília. E também é uma mina de ouro para a ciência. Talvez o sonho lúcido seja um modelo ideal para estudar a transição entre a consciência primária e a secundária. Estamos agora nos primeiros esboços desse fascinante mundo recém-surgido na história da ciência. Uma porta para o futuro da consciência. Em que direção estamos evoluindo? Aonde chegará a nossa consciência? Seria o sonho lúcido o embrião de uma nova mente humana? O encontro com os ancestrais, de máxima importância para tantas civilizações, é apenas uma das muitas experiências impossíveis tornadas possíveis nesse estado. O movimento para dentro cria espaço para descobertas científicas, através da intuição perceptual de coisas que hoje só têm expressão matemática, como a possibilidade de existirem muitas dimensões da realidade além das 4 que conhecemos. Terá sido lúcido o voo onírico de Giordano Bruno para fora do sistema solar? Se a invasão da vigília pelo sonho foi crucial para a evolução de nosso modo de pensar, a evolução de nossa mente daqui para frente talvez esteja ligada à capacidade de despertar dentro do sonho, e assim expandir os modos de consciência conhecidos. Para além dos mecanismos neurais desse despertar que apenas recentemente começamos a desvendar, é impossível negar que esse estado representa uma fronteira de grande assombro em nossa vertiginosa evolução cognitiva. Num tempo em que as pessoas dependem cada vez mais da virtualidade computacional para estocar memórias e simular ideias, a navegação virtual pelo mundo dos símbolos, a disposição consciente do sonhador em sua pseudo-infinitude de representações recombinadas, sinaliza uma renovação de nosso futuro em carne e osso. O desbravamento da lucidez onírica abrirá novos caminhos para a criatividade, a invenção e a descoberta humanas, com riquíssimas possibilidades ainda por explorar. Já não podemos dizer que somos os mesmos. Aqueles que como eu nasceram antes do advento da internet, podem e devem se considerar ciborgues 1.0, humanos que aprenderam a delegar às máquinas quase todas as suas memórias e atividades cotidianas básicas. Nossos filhos e netos, os ciborgues 2.0, já nasceram no admirável mundo novo em que os computadores e a internet são tão normais quanto uma goiabeira. Aliás, para a maior parte das crianças do mundo, bem mais normais, essa geração e as próximas não terão nenhuma dificuldade para aceitar as novidades tecnológicas que embarcarão a tecnologia de comunicação virtual no próprio corpo,
em lentes de contato eletrônicas ou nanoimplantes de vários tipos que permitirão acessar arquivos e navegar a rede como se fosse telepatia. Mas é preciso perguntar, equipados com tanta tecnologia, saberemos sobreviver a nós mesmos? Entre indígenas norte-americanos, o princípio da sétima geração postula que toda decisão individual ou coletiva precisa considerar não apenas os efeitos no momento presente, mas também e principalmente no futuro, simbolizado por 7 gerações consecutivas. Descrito dessa forma, é chocante que não seja um princípio universal. Pensando nas consequências de longo prazo dos nossos atos até onde alcança a imaginação, podemos simular cadeias de ação e reação que frequentemente revertem as intenções da ação original. Esse princípio embasa a grande lei de paz da Confederação Iroquesa, Constituição Oral de suas 6 nações, e atualmente serve de orientação para as lutas pan-indígenas nos Estados Unidos, Canadá e México. Se não imaginarmos o futuro, corremos o risco de comprometê-lo irremediavelmente. O painel intergovernamental para mudanças climáticas da ONU IPCC, na sigla em inglês, reportou em outubro de 2018 que o planeta ruma para um aumento da temperatura superficial de 3 graus Celsius a 4 graus Celsius até o final do século XXI. Podemos esperar grandes oscilações climáticas, extremos de calor e frio, enormes tempestades, secas e inundações. A aceleração da subida do nível do mar ecoa o dilúvio dos Esdras sumério e do Noé hebreu. Segundo o painel, será necessária uma transformação radical da economia, sem precedentes em escala, para evitar o caos climático global. Drásticas mudanças geopolíticas nos esperam, pois a tundra ártica vai se tornar fértil, enquanto as massas continentais do hemisfério sul, concentradas perto do Equador, devem se desertificar inexoravelmente. O aviso da ONU de que o tempo para evitar o desastre está se esgotando reverbera profundamente entre os caçadores-coletores da Amazônia, que em sua resistente diversidade ainda representam um dos modos de viver mais bem-sucedidos da espécie. Vai ser preciso muita expansão de consciência para escapar da armadilha de símbolos que inventamos, essa mescla perigosa de alta tecnologia e baixos instintos. Em seu livro seminal A Queda do Céu, o xamã Davi Copenau alerta. Os Chapiri, espíritos, já estão nos anunciando tudo isso, embora os brancos achem que são mentiras. Com a imagem de Omama, demiurgo, repetem para eles a mesma coisa: se destruírem a floresta, o céu vai quebrar de novo e vai cair na terra. Mas os brancos não ouvem. Sem ver as coisas com a Yancoana, a engenhosidade deles com as máquinas não vai torná-los capazes de segurar o céu e consolidar a floresta. Mas eles não têm medo de desaparecer, porque são muitos. Contudo, se nós deixarmos de existir na floresta, jamais poderão viver nela, nunca poderão ocupar os rastros de nossas casas e roças abandonadas. Irão morrer também eles, esmagados pela queda do céu. Não vai restar mais nada. Assim é. O sombrio alerta da iminente queda do céu sobre nossas cabeças ecoa o medo atávico da aniquilação coletiva. As palavras de Davi Copenau ecoam o pesadelo sumério de Dumuzid, semelhante ao que devem ter vivido os chavantes fugindo sertão adentro, os lakotas perambulando pelas pradarias geladas à espera do tropel assassino, os mapuches com a cabeça a prêmio na Patagônia. Quando sonhava, não parava de ver garimpeiros me atacando. Diziam, precisamos nos livrar desse Davi, que quer nos impedir de trabalhar na floresta. Ele sabe nossa língua e é nosso inimigo. Estamos cheios dele, está nos atrapalhando. Esses eram uma missão sujos e preguiçosos. Tem de desaparecer para podermos procurar ouro em paz. É preciso enfumaçá-los de epidemias. O exército também estava contra nós naquela época. Queria retalhar nossa terra em pedaços para deixar entrar os garimpeiros. Então vi as imagens de espíritos soldados, com seus chapéus de ferro e seus aviões de guerra,
tentando me pegar para me trancafiar e me maltratar. Meus espíritos desciam em meu sonho para combater os espíritos soldados. Arrancavam seus caminhos para carregá-los para o peito do céu. Depois os cortavam de repente e todos despencavam no vazio. Nada garante que o futuro do sonho humano não seja, como provavelmente foi em sua origem, um sombrio pesadelo. No caótico brechite, ecoa presciente o verso da banda punk Sex Pistols, não há futuro nos sonhos da Inglaterra. Em tempos de neodistopia nuclear, com os solavancos que a eleição de Trump trouxe a um planeta já bastante intoxicado e conflagrado, cada dia que amanhece é um suspiro de alívio, uma renovação da esperança como a que o povo mar experimentava diariamente no milênio passado, por temer a cada poente que o sol não nascesse no dia seguinte para interromper a noite. Se sobrevivermos ao holocausto atômico é provável que ainda assim percamos o sono, pois o aquecimento global deve reduzir bastante as horas de sono noturno. Também causa preocupação o aumento vertiginoso de nossa capacidade de comunicação virtual, que esgota o tempo para interações reais e nos enreda no relativismo absoluto das opiniões. Medidas da repercussão de rumores no Twitter entre 2006 e 2017 mostram que as postagens mais disseminadas são justamente as mais ficcionais. Robôs em versão algoritmo, almas sem corpo em plena atividade, já vencem eleições com plataformas extremistas nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Brasil, através do impulsionamento massivo e automático de memes falsos que contagiam as pessoas até elas acharem que as narrativas mentirosas foram tecidas por elas mesmas. Por excesso de informação e falta de critérios, corremos o risco de perder a confiança no conhecimento acumulado e vivenciar uma nova Torre de Babel, uma cacarejar de vozes dissonantes sem qualquer possibilidade de harmonização. É natural que o macaco se machuque com os brinquedos novos que inventa. Macacos adolescentes lançam alarmes falsos o tempo todo e são ignorados. Falar com milhares de pessoas ao mesmo tempo é um poder incalculável que ainda não aprendemos a usar direito. Para evitar que nossa catraca cultural avance sem controle rumo ao colapso global, precisamos ampliar nossa perspectiva. Precisamos urgentemente recuperar a capacidade de imaginar as piores consequências de nossos hábitos mais arraigados. A ciência dos biólogos, químicos e físicos precisa caminhar de braços dados com a sabedoria dos xamãs e yogis, jamais contra ela. Em sua amplidão, o sonho lúcido tem potencial para ser o espaço mental que nos permitirá imaginar soluções para os problemas mais desafiadores. Da destruição dos mananciais à dicotomia entre mente e cérebro, da epidemia de suicídio ao desmatamento acelerado das florestas que restam, da desigualdade extrema ou corrupção generalizada, do vício mais destrutivo de todos, o dinheiro, até o acúmulo de microplásticos, da hecatombe da criação e do abate cruel de animais até o fim de quase todos os empregos, muito em breve. Quando os robôs concluírem sua chegada triunfal. Finalmente, se evitarmos o cataclismo, talvez seja justamente no campo de imaginação ativa, em pleno sonho lúcido, que se encontra o local mental adequado para indagar a maior pergunta de todas: por que existe a realidade? Estamos vivendo num sonho, numa simulação? Daquilo que ocorreu antes do Big Bang, o Papa sabe tanto quanto o melhor astrofísico. Nada. Alguns insistem em dizer que essa pergunta nem faz sentido, pois antes do Big Bang não existiria o tempo. Como é que do nada veio tudo? Nascemos, vivemos e morremos em absoluta perplexidade metafísica, pois simplesmente não temos respostas. Provavelmente, quase certamente, jamais teremos, mas talvez, apenas talvez. É possível que a compreensão de fenômeno tão misterioso e arbitrário quanto a própria existência do espaço-tempo e dos objetos do universo exija, além de viagens intergalácticas, uma viagem interior muito mais profunda. Olhar para dentro, em destemida abdução, rumo ao vertiginoso abismo da consciência,
Talvez seja tão revelador quanto olhar para fora pelas lentes dos microscópios e telescópios. No futuro, sonhar será cada vez mais clarão. Epílogo. O pesadelo recorrente com as bruxas no campo de concentração desapareceu, e a vida seguiu. Passei a sonhar com meu pai ocasionalmente. Ao longo de décadas esses sonhos exploraram muitas possibilidades de retorno: corpo morto que anda, homem saudável renascido ou simplesmente um transfuga que foi viver em outro lugar. Desde que tivemos Ernesto não sonhei mais com ele. O segundo filho leva seu nome. Esteve vivo em mim todo esse tempo, criatura da minha mente. E agora minha mãe também mora lá. Ainda não sonhei com ela, ainda. Desejo uma noite ou um dia ter o sonho pleno com ambos, reencontrar no reino de Aruanda o que de melhor guardei e que será passado adiante, em nome da 7ª geração depois de nós. Lá onde ele mergulha como Costeal ao lado do tubarão gigante e corre pelas pradarias da Alxeringa como cavalo louco montado num tigre de Bengala. Lá onde ela lê verá todos os livros da biblioteca de Babel da minha cabeça, guardados à distância pelos lanceiros da rainha Ginga perfilados no horizonte, protegidos pelos guerreiros de Apoena carregando as torres de Buriti dos ancestrais através do futuro sem fim, explorando livremente os oceanos, campos, montanhas que esculpi por toda a infância brincando no chão, na árvore, no mar e na imaginação, em livros, discos e gibis, na televisão, no cinema e na internet, viajando intensamente pelas veredas de dentro muito antes de tentar explorar o mundo enorme lá fora. Casa boa de morar, feita de experiências luminosas, abrigo de toda a família pelo dever que nos permita seguir. Lá de mim mesmo onde cabem as Yanomamis e os Lakotas, os alienígenas e as almas, os robôs e as mentes artificiais, o que chegará aí não demora. Imagine a aldeia People dentro da sua cabeça. A fauna de personagens e enredos. O zoológico da mente. Virá. Fim.